Alex, conta melhor essa história aí publicada pelo portal IG. Qual é o jornalista que escreveu a matéria, Alex? Vamos lá, Pitoli, trazendo então essa informação divulgada pelo IG, o portal IG, no caso quem trouxe a informação foi o Daniel César, viu, Pitoli? Ele diz aqui na matéria dele que o Alexandre de Moraes, ele virou um cabo eleitoral na eleição do Senado, viu, Pitoli? Eleição essa que está prevista para acontecer nesta quarta-feira. O ministro do STF, Pitoli, e presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele vem entrando em contato com os senadores, pedindo voto para o Rodrigo Pacheco, de acordo com o Daniel César, e também ele tem intensificado as suas manifestações privadas nas últimas horas, aí às vésperas dessa eleição. Ele disse, Pitoli, que um senador conversou com a coluna e confirmou que recebeu a ligação do Alexandre de Moraes. E esse senador disse o seguinte: o ministro apenas lembrou que é preciso pacificar os três poderes e neste momento é isso que o Pacheco representa. E ele conta, no caso, o Daniel César, Pitoli, que isso foi falado por um político, um senador eleito de um partido do Centrão, do conhecido Centrão, Pitoli. Não é nenhum partido de esquerda, nem de direita, então nem aliado ao Lula e nem muito alinhado ao Bolsonaro. Esse senador, Pitoli, disse que concordou com o ministro e, como estava indeciso, optou por garantir ao presidente do TSE que vai dar o seu voto ao Rodrigo Pacheco. Aí, Pitoli, também diz aqui a coluna que, assim como esta ligação, outras foram feitas e que entrou aí no circuito ativo o Alexandre de Moraes para garantir essa reeleição do Rodrigo Pacheco. O argumento, Pitoli, é sempre que a vitória do bolsonarismo para o comando do Senado seria desastrosa para a democracia. Um aliado do Moraes, Pitoli, chega a dizer para a coluna também que o presidente está muito sensível para a reconstrução do país e considera que não há espaço para novos levantes golpistas. Isso que foi o que disse um aliado do Alexandre de Moraes para a coluna do Daniel César. Ele traz aqui também que nos bastidores os parlamentares mais ligados ao Bolsonaro, eles tentam apagar o incêndio dessa pressão do ministro do STF em favor do Pacheco com a alegação de medo. Ele diz, Pitoli, que o Alexandre está com medo da vitória do Rogério Marinho, porque sabe que se vencer, ele pode pautar o impeachment do Alexandre de Moraes e pode ter votos suficientes. No caso, esse senador aqui, ali conversando com a coluna, diz ele se referindo ao Rogério Marinho, de que ele pode sim pautar esse impeachment do Alexandre de Moraes durante a legislatura. E entre os senadores, Pitoli, no entanto, não se trata disso. E o Alexandre de Moraes, ele sabe que não há um clima para o impeachment dele e nem mesmo uma vitória do Rogério Marinho seria suficiente para que ele fosse impeachmentado. No caso, uma pessoa próxima ao Pacheco diz a coluna que ele não tem força o suficiente para isso, se nem o próprio Bolsonaro conseguiu. Imagina um senador, disse essa pessoa próxima do Rodrigo Pacheco também para a coluna, viu, Pitoli? Então, essa é a informação divulgada pelo Daniel César, que no caso traz que o Alexandre de Moraes está ali já trabalhando ativamente, captando votos para o Rodrigo Pacheco nessa eleição do dia 1º, viu, Pitoli? Olavo, em tempos onde qualquer conversa pode ser gravada, embora o teor não seja comprometedor, eu entendo que há o que a gente pode definir o legal e o moral, o ilegal e o imoral, o que pode trazer suspeição, né, a suspeita sobre, né, este ou aquele, em função das suas ações. E tem outra situação, Olavo, eu aprendi ao longo da minha vida que a gente tem que saber o que se pede para um amigo. A gente não pode pedir tudo para um amigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito provavelmente, diante de um pedido, né, estapafúrdio, um amigo pode se sentir, em função da amizade, pressionado a dizer sim e realizar algo que não lhe convém, ao mesmo tempo dizer não e comprometer uma amizade. Então a gente tem que saber o que pede para um amigo, se é que há relação de amizade entre essas partes. O que mais me preocupa, Olavo, é dizer que não há nada de ilegal nisso, mas que tem um cheiro de imoral, tem. Porque se há independência entre os poderes, se estamos falando de personagens importantes da República,
que deveriam guardar, né, a relação entre si, em especial quando se trata de judiciário e legislativo, onde estes são julgados em função do foro privilegiado, traz ainda mais angústia. E aí, se a coluna de fato tiver razão, né, se o senador questionado ou procurado pelo ministro, né, realmente tiver dito a verdade, entendo que sim, eu não vejo alternativa a não ser pegar o ferrinho, pagar a luz, ir embora. Eu confesso que isso me incomoda por demais, porque quem deveria estar passando longe da disputa, em função inclusive de tudo que a gente sabe, 60 pedidos de impeachment, está se envolvendo. Pois não, Alex? E tem um detalhe, não é só o Moraes, viu, Pitoli? Ele traz aqui também que, além do Alexandre de Moraes, outros ministros também têm entrado em contato com senadores próximos pedindo voto para o Pacheco. Ele traz aqui o Gilmar Mendes e também o Ricardo Lewandowski, viu, Pitoli? Os dois ministros do STF também têm entrado em contato com políticos mais próximos e articulando também essa campanha pró-Pacheco no dia 1º de fevereiro, viu, Pitoli? Olavo, o mais grave para mim, estes que estão pedindo este voto para o Pacheco são os mesmos que poderão julgar estes senadores caso processos caiam ali na casa, repito, em função do foro. É preocupante, Olavo. São muitas faces de preocupação, muitas faces. Primeiro, acho que é importante colocar como premissa que nós estamos trabalhando em cima de uma informação colocada num site jornalístico, que é o IG. Assinado por um jornalista, né, Olavo? Assinado por um jornalista, isso é importante, não é uma apuração nossa, mas esse é um ponto importante. Só lembrando que até o momento o STF nada disse sobre isso, tá? Nada, o STF, o portal procurou, eu acho que isso é uma premissa para nós colocarmos aqui. Pois bem, vamos lá, vamos tentar pegar algumas faces disso, né? Algumas faces são relevantes. Em dezembro, amigo ouvinte, 18 juízes foram investigados pelo CNJ por se manifestarem politicamente. 18. Mas o CNJ não alcança o STF. Quem alcança o STF? Quem poderia trabalhar no aspecto moral dessa notícia? O Senado. O Senado, para quem, segundo a notícia, ministros do STF estão pedindo voto. Você reparou, amigo ouvinte, que esse é um círculo fechado que pode gerar, que fere questões éticas relevantíssimas, desde da interdependência de poderes, onde já se viu o judiciário, segundo a notícia, pedir voto para uma eleição interna dentro do Legislativo, dentro do Senado. E o senador Flávio Bolsonaro, que falou agora há pouquinho sobre a eventual volta do pai dele ao Brasil, disse que vai pedir aos colegas dele do PL que mostrem o voto para a presidência do Senado. Eu falei agora há pouquinho, né? O voto é secreto, então ele quer o voto impresso dos seus colegas. Essa notícia é destaque no site da CNN Brasil. A fala de Flávio ocorre em meio à pressão a favor de Rogério Marinho, que, como mostramos, é o principal adversário de Rodrigo Pacheco na disputa pelo Senado. Flávio disse que vai pedir a todos os colegas da bancada que mostrem o voto. A CNN, alguns senadores que tendem a votar em Pacheco reclamaram dessa cobrança. Disseram que se sentiram incomodados, coagidos. Ao mesmo tempo, afirmam que isso não deve fazê-los mostrar o voto de forma automática. Relembro, a votação é secreta e acontece em cédula de papel. O que o senador Flávio Bolsonaro quer é o voto impresso auditável também no Senado. Uai, seu app de vídeos curtos.